Olá pessoal, iniciamos mais um episódio do programa Químicos em Formação, produzido pelo Boletim da Química. Nessa edição, falaremos sobre a importância das disciplinas de matemática na formação do químico. Para essa conversa, eu, a Angélica e a Vitória trouxemos como convidados o professor Wagner Lenes, docente da UFJM, lotado na Faculdade de Ciências e Tecnologias. Bem-vindo, professor! Agradecemos a sua participação e antes de começarmos, gostaria que você se apresentasse, contando um pouco sobre a sua formação e o vínculo atual com o curso de Química. Bom dia a todos, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui, pessoas pelas quais eu tenho muito apreço. E, eu sou formado em matemática, fiz graduação e mestrado em matemática, e fiz doutorado em História, na área de concentração de História da Ciência. Eu sou professor faz 28 anos, vou fazer 28 anos agora. E eu dei aula durante 10 anos em instituição particular e tem 18 anos que eu estou na UFVJM. Eu trabalhei com cursos de especialização, atualmente eu estou no curso de mestrado do programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologias. Então, eu oriento os estudantes de cursos, oriundos de cursos de matemática, física, química, biologia, desde que o seu projeto tenha uma relação com a minha área de concentração. Eu dou aula de matemática, mas dou aula também de história da ciência, história da matemática, e no mestrado eu dou aula da disciplina que se chama Educação, História e Filosofia da Ciência e da Matemática. Então, a minha área que eu gosto de atuar, ela envolve o ensino, a educação e a história da ciência. Então é isso aí. É realmente o contato com pessoas de vários cursos, de várias realidades. Sim, desde que eu estou aqui na universidade, eu leciono para curso de Química, além de outros cursos, tanto presencial quanto à distância. À distância eu também atuo nos cursos além de Química, Física, Matemática. Naturalmente mais de Matemática, mas ao longo da minha vida, eu gosto de trabalhar com tudo quanto é curso, eu acho que é um aprendizado, Embora eu gosto muito de trabalhar com curso de licenciatura, seja qual for a área, eu já trabalhei com licenciatura em Biologia também, Física, Química, Matemática e tal. Eu gosto muito porque eu gosto de discutir sobre formação de professores, nem toda disciplina que a gente leciona é possível fazer essa discussão, quando a gente tenta e tal, mas eu gosto de dar aula para os outros cursos também, porque a gente aprende muito, porque tem experiências que valem a pena a gente compartilhar, trocar. Eu aprendi muito dando aula para curso de engenharia, para curso de ciências agrárias, curso de farmácia. A gente aprende a ter a visão de mundo de outras áreas. Isso aí, claro, que permite com que a gente possa refletir sobre as relações, exatamente, que é uma coisa aí que vocês estão em pauta, as relações de nossas áreas com as outras. E o meu histórico de doutorado, acaba que ele foi muito nesse sentido. Então, assim, eu me sinto mais à vontade de falar sobre o assunto por causa desse histórico, porque eu estudei exatamente a relação da matemática com outras áreas do conhecimento ao longo dos séculos anteriores. Então, nisso aí que eu me sinto, nesse aspecto eu me sinto à vontade de falar. E é claro que tudo que eu estudei eu sempre relaciono com os cursos que eu leciono, com as orientações que eu faço. Eu tento analisar como que aquelas teorias, como que todos aqueles estudos, eles realmente são comprovados no nosso dia a dia, sabe? Sim, perfeito. Obrigado, Wagner. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que você já estava falando, E, bom, para iniciar essa conversa da forma mais aprofundada, gostaríamos de saber como que você define a matemática enquanto área.
Bom, a matemática é uma ciência exata, assim como química, física, estatística, computação, né? Mas não é uma ciência da natureza, como é a física, a química. É uma ciência formal, né? Essa é a definição que se dá à matemática, né? Uma ciência formal, assim como a lógica. Lógica não é ciência exata, mas ela e a matemática, elas estão dentro de um mesmo escopo, assim, né? De definição epistemológica, né? Os colegas da química e da física gostam muito de brincar, falar que matemática não é ciência. Porque ciência, claro que é uma brincadeira, né? Todo mundo sabe que é, mas é porque a ciência carrega muito aquele estigma, né? Do profissional tem que estar de jaleco, ou tem que estar com uma roupa de Indiana Jones caçando borboleta por aí, né? Quando eles brincam comigo, eu devolvo a brincadeira dessa forma, né? Eu tenho que estar de jaleco, com o cabelo arrepiado no laboratório, tem que sair caçando borboleta, né? Mas existem os estereótipos, né? Mas matemática é uma ciência, educação é uma ciência, história é uma ciência, né? Todos eles são ciência. Então, matemática é uma ciência formal. Definir matemática é uma coisa complicada. Na verdade, qualquer ciência, definir é muito difícil, né? E uma das coisas que a gente aprende quando se estuda história, filosofia e sociologia da ciência, exatamente que, claro, que na verdade, definir é uma atitude um pouco positivista, nesse sentido de achar que tudo que a gente estuda tem que estar registrado num dicionário, né? E às vezes as coisas não são bem assim. Às vezes eu não sei dizer o que é matemática, mas se alguém tiver estudando matemática, eu digo, olha, isso aqui é matemática que ele está fazendo. A gente reconhece a matemática, assim como outras áreas, né? Tem hora que o que é ciências biológicas? É difícil definir. Mas quando tem uma pessoa mexendo com alguma coisa, não, ele está mexendo com ciências biológicas. É porque, implicitamente, diversas características daquela área do conhecimento são aprendidas por nós ao longo da vida, né? Ninguém pode haver tentativas de se definir, mas normalmente a nossa experiência vai classificando as coisas, né? Vai categorizando, falando, isso é matemática, isso é física, e às vezes a gente mistura, né? Tem coisa que um físico fala que aquilo é física, e o mesmo assunto o químico fala que aquilo é química, né? Isso acontece com matemática também, entre matemática e físico, matemática e estatística, né? Tem que falar, isso aqui é matemática, não, isso aqui é estatística, certo? Então, é porque tem alguns assuntos que estão meio na fronteira mesmo, né? E tem alguns temas que são interdisciplinares, não é porque é isso ou é aquilo, é tudo mesmo. Você precisa do conhecimento de todas as áreas para poder definir, né? Agora, em termos mais filosóficos, a matemática é uma coisa que está na cabeça da gente. Essa é a minha concepção filosófica sobre a matemática. A matemática é uma criação humana, essencialmente humana, certo? Não é apenas uma linguagem, mas essencialmente é uma linguagem, certo? Porque a linguagem, assim, eu não sou um filósofo da linguagem, né? Não sou nenhum Wittgenstein, nenhuma pessoa, um Lacan, etc., para dizer o que é linguagem, não é? Mas, como a matemática tem o caráter científico, então a linguagem faz parte do seu grupo, conjunto de paradigmas ou estilos de pensamento, cada teórico chama isso de uma forma, né? Mas tem a questão da forma de trabalhar um assunto, né? Os lemas, os dogmas, os postulados, né? A maneira como cada um vê o que é científico, o que não é científico, o que é matemático, o que não é matemático, mas a linguagem ela é importantíssima, né? E acaba que ela fornece um modelo para as outras ciências, né? Além das técnicas, fórmulas, etc., né? Então, assim, eu não vou conseguir dizer como se fosse um dicionário, né? Matemática é isso. Mas essas coisas todas que eu disse, elas fazem parte da minha concepção sobre matemática, né? Eu posso ter esquecido alguma outra questão né, que eu carrego comigo, mas assim, dizendo para vocês de bate-pronto, eu digo que é isso aí. Legal, Wagner, bacana mesmo. Mas então já vamos seguir para a questão número 2, tá? Uhum.
E, bom, diante da sua experiência com o ensino de matemática no curso da Química, nos conte a importância das habilidades matemáticas no treinamento e na prática do químico, de fato. É uma pergunta difícil, tendo em vista que eu não tenho formação em Química. Eu posso dizer da Química como uma ciência exata, né? Bom, se ela é classificada como ciência exata, inevitavelmente ela precisa da matemática. Não só da matemática, mas muito da matemática, porque eu entendo ser um ponto assim, que separa ciências exatas de outras áreas, de outras grandes áreas, né? Talvez a engenharia também esteja mais ou menos dentro dessa linha aí, né, da necessidade da matemática dentro do seu campo de atuação, né? Então, teoricamente falando, só o fato de ser ciência exata, a gente já vê que, bom, precisa, né? Além de eu trabalhar com as disciplinas de matemática que são utilizadas na Química, e é claro que quando eu faço isso, seja qual for o curso, eu me preocupo em fazer um trabalho de estudo sobre aquele curso, de realmente ver aquilo que eu estou ensinando, né, aquilo que nós estamos trabalhando, de que maneira pode beneficiar o estudante, seja o curso de Química ou qualquer outro, né? Às vezes as pessoas, né, não estou falando que é o caso que acontece no curso de vocês não, tá? Mas dentro da minha experiência, às vezes acontece as pessoas falando, olha, você precisa pegar um problema do meu curso e trabalhar a matemática nele, que o aluno vai ficar mais interessado. E eu falo, olha, isso é muito difícil. Primeiro que eu não conheço o assunto na sua profundidade para ficar trabalhando com ele, né? Eu não tenho essa propriedade. E com o risco do próprio estudante não ter, né? Acaba que isso aí vira uma bola, né? Um círculo vicioso, uma tautologia. Porque se eu preciso de matemática para estudar química, como é que eu posso usar a química para ele aprender matemática? Eu estou usando um conhecimento que o aluno ainda não viu, então eu vou ter que ensinar esse conhecimento, coisa que eu não tenho propriedade para fazer. E aí fica uma coisa, bom, então eu tenho que ensinar química para ele aprender matemática, porque ele vai usar matemática para aprender química. É uma coisa, né? Então, sim, às vezes as coisas não são de uma forma utilitarista, né? Porque quando a pessoa pensa dessa maneira, olha, eu quero que diretamente você pegue um problema de química e o aluno enxergue. Isso é uma coisa meio utilitarista, no meu modo de ver, né? Isso não significa que eu possa trabalhar matemática desconsiderando que o curso de química tenha certas especificidades, não, né? Só que não é dessa forma, né, direta, tá? É claro que, eventualmente, a gente pode discutir conceitos, não é? Claro que aí eu vou precisar da ajuda dos estudantes, né, e às vezes eu faço isso mesmo, falo, gente, isso aqui, né, se eu estou trabalhando com cálculo diferencial, integral, e naquele momento nós estamos estudando, sei lá, logaritmos, né, e de repente, tem um problema sobre decaimento radioativo, né, eu posso sim pensar em, né, numa turma de química, olha, vamos fazer uma discussão aqui, né, vocês sabem o que é isso aqui, né, a questão dos isótopos, do carbono, blá, 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 né, então alguma coisa assim, e a partir daí, a gente ir trabalhando aquela técnica, né, então, de levezinho a gente pode fazer isso aí, né. Bom, além dessa preocupação que eu tenho, quando eu começo a dar aula para um curso, agora já tem muitos anos que eu dou aula para o curso de Química, né, praticamente quase o tempo que eu estou aqui, mas no início eu trocava algumas ideias com professores do departamento de Química, certo? Eu sentava com alguns deles e procurava saber mesmo, né, olha, isso aqui, que tipo de abordagem, etc, né. Nem sempre a gente pode fazer uma coisa muito direcionada para um curso, sendo que você tem estudantes de diversos cursos, às vezes, no mesma turma, né. Mas é possível, sim, né, fazer alguma coisa, que citar exemplo de uma área, citar exemplo de uma outra, ver se algum estudante se interessa e queira prosseguir e dar sequência, né. Mas é claro, isso aí não é uma regra geral, porque nem todo assunto também dá para ficar fazendo isso, não. Às vezes a aplicação que tem para o curso de Química é uma coisa tão avançada para mim, né, que eu não tenho às vezes nem ideia e tal. Então isso aí falando de uma forma direta, né. Agora tem uma questão que é indireta, aí já envolve a ideia mesmo do que é a ciência
de uma ciência que usa matemática. Aí já é uma coisa que, em alguns momentos, quando possível, eu paro para fazer com qualquer área, né? Porque eu vejo uma ciência usando a outra uma forma de modelagem. E aí a gente pode parar para discutir o que significa modelagem na ciência. Tá? Isso eu vejo muito forte na química, né? Por exemplo, quando vocês estudam, não sei se é química orgânica ou inorgânica, que aparece aqueles sólidos geométricos, né? E eu vejo que normalmente o pessoal da química chama aquilo de modelo. A gente chama de sólido, platônico, etc, né? De poliedro, né? Poliedros de Platão, etc. E muitos químicos chamam de modelo. Eu acho muito legal isso, né? Para a gente ver como que em cada área realmente cada um tem uma visão do mesmo assunto, mas que coloca, às vezes, uma modificação semântica naquele objeto, né? E por que há essas modificações semânticas? Porque cada um olha para aquele objeto de acordo com as suas necessidades de trabalhar com aquele objeto dentro da sua área. Então, não é errado falar que é modelo. Ele é um modelo porque a química usa a matemática inteira como um modelo. É um processo de modelagem, né? O que significa o processo de modelagem? É você precisar de trabalhar com o assunto da sua área, de repente a sua área não fornece todas as ferramentas necessárias para poder resolver os problemas que estão dentro daquele assunto, né? Você não consegue fornecer todas as respostas para aqueles problemas. Então, você busca em outras áreas, certo? Aí, quando você busca em outra área, o que você faz? Você faz uma espécie de um dicionário, né? Tudo que é da sua área, você traduz para aquela outra área, né? E, então, a palavra modelo é uma coisa que é traduzida, né? O que o matemático chama de poliedro, ou sólido, né? Não estou querendo dizer que nenhum químico chama aquilo de sólido, não, né? Eu vejo que é comum chamar de modelo, tá? Então, mas você faz essa coisa, né? O que uma área chama de um assunto, eu chamo de outro. E aí, dentro dessa outra área, você vai desenvolvendo as suas teorias, né, desta outra área e chegando em resultados. Aí você volta com esse resultado para a sua área, né, para ver como que isso responde àquele problema da sua área. Então, todo esse processo, né, que eu falei de uma forma bem simplificada, é um processo de modelagem científica. Então, é uma forma também que eu vejo a química utilizando a matemática, né, mas não só a química, porque esse processo, às vezes eu falo num curso de química, num curso de agronomia, num curso de farmácia, diversos cursos, né. Então, isso aí mostra como que é a importância de uma área para outra, certo? Essa necessidade, essa importância de utilizar como modelo, porque na sua área as ferramentas, os teoremas, os resultados não foram suficientes para poder resolver esse problema, né? Isso não significa uma diminuição, uma hierarquização de áreas, não, certo? Porque todas as áreas estão sujeitas a esse tipo de movimento, essa dinâmica, né? A própria matemática, certo? A própria matemática está sujeita a isso, porque a matemática também usa a lógica. A lógica é um campo que serve de modelo para a matemática, para modelação, né? Um processo de modelagem, né? Então, é uma coisa que é essencial para o desenvolvimento da ciência, de uma forma geral. O Wagner, tem um professor nosso que, quando eu perguntei ele por que a gente estudava tanta matemática assim no curso de Química, assim, não é tanta matemática, né? Uhum. É porque a gente tem essa. Ele explicou da seguinte forma: que pra gente, pra nós enquanto graduandos em Química, temos que ter como base, ter a base da matemática, né? Temos que saber a matemática para depois sabermos a física, para depois conseguirmos entender a química. Por quê? A física é a aplicação da matemática e a química é um tipo de física. Só que é uma física, vamos estudar os movimentos dos elétrons, né? Estudar cinética e tudo mais, tudo que está relacionado à física. Então é uma escada que a gente tem que subir para conseguir compreender todo o processo da química. Eu não tenho assim, né, eu não tenho muita propriedade para poder comparar a física com química, né? Eu penso
que todas as áreas, de uma forma geral, elas possuem coisas em comuns e possuem assuntos que são separados, né? Historicamente, a química não surgiu como um ramo da física, que eu saiba, né? Mas eu não posso dizer como que é isso hoje, certo? Porque essas coisas acontecem. Por exemplo, a computação, ela, historicamente, ela era um assunto mais ou menos dentro da matemática, né? Tanto que alguns dos pioneiros da teoria da computação, né, o Alan Turing, ele tem uma formação matemática, né? Mas é uma área que cresceu tanto e acabou também bebendo de outras águas, certo? Que acabou tendo uma vida própria, vamos dizer assim. A estatística é a mesma coisa, né? Hoje tem muita gente que ainda acha que a estatística é uma sub-área da matemática, mas não é. É uma área independente, dentro das ciências exatas, que passou por esse processo também, né? Os primeiros pesquisadores da área, eles eram matemáticos, etc. Isso não significa que não tenha coisa em comum, né? Você vê, por exemplo, uma universidade que tenha curso de física, curso de matemática, etc., né? Às vezes tem professor que dá aula de probabilidade, que é lotado em departamento de matemática, tem professor que dá aula de probabilidade, que é lotado em departamento de estatística, né? Eu conheço físicos teóricos, ou físico matemático, que também é lotado no departamento de matemática, tem físico matemático lotado no departamento de física, né? A física também não surgiu como um ramo da matemática, não. A física, ela era a antiga filosofia da natureza, lá da antiguidade, da Idade Média, e com a Revolução Científica, ela deixou de ter esse nome, né, de filosofia, né, e passou a ser considerada ciência. Então, mas assim, realmente ela usa muito, eu posso dizer mais da física do que da química, talvez pela proximidade da física com a matemática, né? Acaba que as áreas do conhecimento, elas têm essas coisas, né? Quanto mais afinidade com uma área com a outra, mais a gente se sente à vontade de falar, né? Quando eu pego a matemática com outras ciências, assim, eu vejo isso, matemática muito próxima da física, que por sua vez está muito próxima da química, que por sua vez está próxima da biologia, né? Mas eu vejo a biologia já bem distante da matemática, certo? E essa distância, ela significa também até diversas questões envolvendo a própria comunicação entre as áreas. Quanto mais coisa em comum tem numa área com a outra, melhor a comunicação entre os cientistas de uma área com a outra, né? O que eu falo melhor comunicação? Compartilhar modos de ver sobre aquele assunto, a linguagem, né, que eu falei agora mesmo, os termos que vão ser aplicados, as técnicas que vão ser reconhecidas, né? Então, essas coisas, sabe? Mas, assim, realmente eu não sei dizer essa relação, né? Porque, aí pensando matematicamente, né? Às vezes, bom, eu penso, né? Que as áreas são como conjuntos que, às vezes, possuem suas interseções, né? Essa maneira como se colocou, fica parecendo que um conjunto está contido no outro, certo? Pelo menos é a leitura que eu faço, né? Mas eu não sei te dizer com propriedade de uma pessoa que pesquisa na área de física ou química, que a coisa funciona assim. Em conversas, às vezes, com colegas ou dentro dessa análise que a gente faz de grandes áreas do CNPq ou da CAPES, né? Elas são colocadas como conjunto que possui interseções. Talvez o professor que tenha falado isso possa estar pensando numa sub-área da química nessa relação dela com a física. Talvez possa ser isso, não é? Mas realmente, assim, eu não me sinto à vontade de dizer ou não é isso por causa da minha formação, que né, em termos de conteúdo científico ali, não me permite bater o martelo e dizer ou não é. Então... Bacana, Wagner, mas acredito que você esclareceu sim para a gente. Para continuar acompanhando a conversa com Wagner, assista a segunda parte do vídeo aqui no nosso canal.